Olá, alunos de processo civil. Vamos estudar sobre atos e fatos processuais. E vamos responder aqui as questões propostas sobre o tema. A primeira questão traz o seguinte enunciado: um advogado, com estudos apurados em torno das regras do CPC, resolve entrar em contato com o patrono da parte adversa de um processo em que atua. Até aí, nenhum problema. Sua intenção é tentar um saneamento compartilhado do processo. Aliás, o código atual ele incentiva essa autocomposição. O máximo que pudermos evitar o processo adversarial é o recomendado pelo ordenamento jurídico, pelos mais diversos métodos. Vamos ver agora o que diz as assertivas a respeito desses fatos. Diante disso, acerca das situações que autorizam a prática de negócios jurídicos processuais, assinale a afirmativa correta. Letra A. As partes poderão apresentar ao juiz a delimitação consensual das questões de fato e de direito da demanda litigiosa perfeitamente. Questões de fato e de direito podem ser ali apresentadas ao juiz em conjunto pelas partes. E isso está no artigo 357, parágrafo 2º. Bom, não ocorrendo as hipóteses previstas no capítulo ali tratado, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo, observar justamente a delimitação consensual que será falada no parágrafo 2º. As partes podem apresentar ao juiz para homologação delimitação consensual das questões de fato e de direito, a que se referem os incisos tais e tais, a qual, se homologada, vincula as partes e o juiz. O que ocorre é porque isso está no tema saneamento processual. A fase de saneamento é justamente aquela que vem após a fase probatória. Então, primeiro você tem, no procedimento comum, a fase postulatória, que é constituída da petição inicial e, ordinariamente, da contestação e dos meios de defesa do réu. Essa é a fase postulatória. Após, vem a fase instrutória ou probatória. Instruir o processo significa juntar provas no processo. Você estará instruindo a jurisdição, o órgão jurisdicional, para a construção da verdade dos fatos, os fatos de acordo com as provas. Uma vez apresentadas as provas, o órgão jurisdicional irá avaliar, analisar e delimitar ali as questões controversas, esses aspectos controvertidos do processo. Então, a partir de então, serão feitas as diligências necessárias para sanar aí alguma eventual dúvida, para que o juiz, com base na livre convicção motivada, possa passar à fase seguinte, que é a fase decisória e, quiçá, final do processo. Ok? Então, nós temos aí a fase postulatória, fase probatória, fase saneatória e fase decisória, ok? A questão sobre o acordo, o consenso que as partes podem estabelecer, diz respeito justamente à fase saneatória, que adianta em muito o trabalho da instrução para a magistratura, para o magistrado, para a convicção do juiz. As partes sentam e entram num consenso quanto às questões de fato. Olha, precisamos provar, exemplo, um acidente de trânsito. Olha, precisamos provar que você me atropelou, que eu fui lesionado por você? Não. Isso vamos determinar que já está demonstrado. Então, não há necessidade de juntar provas com relação a isso. Agora, as partes
para continuarem no litígio, significa que essa delimitação consensual das questões de fato e de direito não foi uma delimitação plena. Se fosse uma delimitação plena, as partes sequer estariam mais litigando, elas estariam já homologando uma autocomposição, que é o grande desejo do direito, que é do direito processual, que é a pacificação social. Bem, ok, não foi possível chegar a um entendimento pleno, mas as partes, no nosso exemplo hipotético, já podem delimitar que, ok, há um autor do dano com efeitos cíveis e agora vamos trabalhar então a parte controversa a partir da dimensão desse dano, porque a questão de fato atropelamento, no nosso caso hipotético, já está consensualmente delimitada. Então, realmente, com base aí no artigo 357, parágrafo 2º e no todo o ordenamento jurídico, sim, está correta a assertiva A. Vamos olhar as demais assertivas. As partes não poderão, na fase de saneamento, definir a inversão consensual do ônus probatório, uma vez que a regra sobre a produção de provas é matéria de ordem pública. Não, senhores. Nós temos agora no Código de Processo Civil a teoria dinâmica da distribuição dinâmica do ônus da prova. Assim, a princípio, a distribuição estática do ônus da prova. Esses são temas relativos à fase probatória. Em regra, o autor ele prova os fatos constitutivos do seu direito. Já o réu, ele tem o dever de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor se ele fizer uma defesa indireta, se ele optar por fazer uma defesa indireta. Que vem a ser uma defesa indireta. Vamos conceituar a defesa direta. A defesa direta é a que simplesmente refuta o fato constitutivo que o autor diz ter, ok? Uma vez que o ônus de provar o fato constitutivo é do autor, então basta ao réu calar-se e refutar dizendo que não, ele não tem obrigação de levar as provas que demonstram a inexistência do direito do autor. Isso seria uma chamada prova diabólica na doutrina. Exigir uma prova impossível, mas o autor tem plenas condições de provar o que lhe ocorreu. Agora, se o réu diz, ok, essa defesa direta eu não posso fazer, não tem como negar esse fato que o autor está falando. Entretanto, há uma causa que muda essas circunstâncias, ou não, há uma causa que impede o prosseguimento da situação tal qual está, ou ainda há uma causa que extingue o direito do autor. Se essa defesa é alegada, é chamada defesa indireta. Na defesa indireta, o réu chama para si o ônus de alegar, o ônus de provar o que alegou, ok? Bem, basicamente uma regra da distribuição estática do ônus da prova é cada um prova o que alegou, cada pessoa prova o que alega. Ok, esse é uma realidade ideal. Entretanto, sabemos que na vida e na fenomenologia, né, digamos assim, nos fatos que ocorrem, nem sempre é possível ao autor comprovar o fato constitutivo e nem sempre é possível ao réu provar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito autoral, certo? Quando isso ocorre, sob pena de haver aí um ferimento ao direito e à justiça, o juiz ele tem a liberdade de fazer a redistribuição do ônus da prova de acordo com aquele que mais tem condições de trazer elementos para os autos, ok? Essa é a teoria da chamada teoria dinâmica do ônus da prova.
E essa teoria foi abraçada pelo nosso Código de Processo Civil. Um exemplo é o próprio microsistema, vamos dar um exemplo aí fora do procedimento ordinário, do processo ordinário, o microsistema do direito do consumidor, onde já há a previsão, inclusive, da inversão do ônus da prova. Há uma presunção iuris tantum, uma presunção relativa de que os fatos alegados pelo consumidor em algum eventual dano de prestação de serviço, dano de alguma mercadoria, seus fatos, uma vez que ele demonstre ali o nexo, né, causal, a nota fiscal do serviço, demonstre o fato ocorrido, agora alega-se já que ele, a princípio, está falando a verdade. Quem tem que demonstrar que o fato constitutivo não existe, quem tem que, na verdade, desconstituir esse fato é o fornecedor de serviço, é a empresa, é o prestador de serviço. Então, há essa inversão do ônus da prova justamente em função da melhor capacidade probatória por parte do fornecedor de serviço. Ok? Então, tudo isso é para fundamentar aqui o erro da alternativa B e já trazer alguns elementos aí teóricos, né, dos atos e fatos probatórios, dos atos e fatos processuais, né? Estamos falando tanto em provas que já viciou o termo. Bem, as partes não poderão, na fase de saneamento, definir a inversão consensual? Sim, se as próprias partes compreendem que há uma melhor forma de distribuição desse ônus probatório, isso até é um grau de civilidade maior do que simplesmente aguardar o juiz impor externamente uma nova divisão. Então, sim, é permitida essa alternativa que diz que não há permissão para isso, está equivocada. Alternativa C. As partes poderão abrir mão do princípio do contraditório consensualmente, de forma integral, em prol do princípio da duração razoável do processo. Não, senhores, o princípio do contraditório é de natureza de ordem pública, é indisponível, as partes não podem abrir mão do princípio do contraditório. Então, é necessário, sim, é impositivo que haja participação, faz parte até da ideia da democracia, a construção coletiva dessa decisão do Estado juiz. Então, não podem abrir mão do princípio do contraditório, o réu dizer, não, o máximo o réu pode não comparecer, mas ele deve ser citado, não tem como ele abrir mão da citação ou de qualquer outra forma, ok? Então, toda decisão ela deve ser construída assim, com base no contraditório. A alternativa D. As partes poderão afastar a audiência de instrução e julgamento, mesmo se houver provas orais a serem produzidas no feito e que sejam essenciais à solução de controvérsia. Não pode ocorrer isso. Na verdade, a audiência, essa ideia de ouvir, né? A audiência é justamente quando há a necessidade de provas orais. Então, não há hipótese de afastar a realização de uma audiência quando é imprescindível a coleta dessas provas orais. Então, está errada a alternativa D, o gabarito dessa questão é a alternativa A. Vamos encerrar esse vídeo para que não fique muito extenso e vamos analisar a próxima questão no próximo vídeo, ok?